finalizar o capítulo 5. Então nós vamos ler aí do 17 até o versículo 48. Então a gente vai respeitar aqui a estrutura do texto e pregar, então, ministrar nesse restante capítulo. Quando eu vou fazer uma abordagem diante de um texto para poder trazer uma exposição bíblica, uma reflexão, eu sou de uma escola de pregação que entende que quem fala é o texto. Quem divide a pregação é o próprio texto. Então o pregador, ele se submete à estrutura literária do texto. Então, por isso que às vezes você vai ver eu pregando um versículo só, como foi nas bem-aventuranças, e agora aqui um monte de versículo, porque eu estou respeitando a estrutura do livro. Então a mensagem que está aqui, para não ficar a mensagem picada, para não ficar textos picados, e aí a gente perde um pouco do entendimento do que Jesus queria tratar aqui. Então, é só uma explicação para os irmãos, para ficar bem didático aí, o porquê ler o texto todo e não dividir essas partes. A gente até pode fazer isso, mas se for num período de aula, né? Porque a gente vai explicando, como o André já deu aula de Mateus, explicou versículo a versículo. Mas numa proposta de pregação, de uma exposição bíblica, retórica, que vai aí dentro de uns 40 minutos, é necessário então a gente olhar para uma estrutura literária, entender o que o escritor aqui, Mateus, e como Mateus e Jesus quiseram colocar para a gente entender a mensagem. Então, do versículo 17 até o 48, e aí a gente vai fechar então hoje o capítulo 5 de Mateus. Mais um pouquinho só, Rodrigo, de retorno aqui para mim. Não sei se para a igreja está bom, para mim só mais um grauzinho assim. Versículo 17, irmãos, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Só um parênteses aqui, o que é esse i e esse tio? Esse é uma letra pequena do alfabeto hebraico, e o tio é como se fosse uma pontuação. As menores pontuações e letras do alfabeto hebraico, Jesus está dizendo, não vai passar nada. Então, até a menorzinha da lei vai ser cumprida. Essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui. E aí ele continua no versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20, irmãos, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e a quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, a não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corte a lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério.
Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrato dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e que disto passar vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, voltar-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos o inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque eles faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 40, para a gente finalizar. Portanto, a conclusão: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra, para que essa instrução seja luzeiro em nossos corações, ao ponto de transformar a nossa vida. Ore a Deus nesse momento. Senhor, pedimos por graça e misericórdia, para que nessa noite o Senhor fale conosco, por meio desse trecho das Escrituras, palavras ditas pelo Senhor Jesus, que possa penetrar em nossas vidas, ao ponto, ó Deus, de operar e transformar nossa vida agora, hoje à noite, que não seja amanhã, não seja depois, mas que seja agora, e que o nosso coração esteja aberto, dilatado, para poder receber a palavra, a semente, que a gente, ó Deus, escute a voz do Senhor nessa noite, que não seja apenas o meu tom de voz, a minha entonação, o meu vocabulário, a minha retórica, que não seja a performance oral que venha falar, mas seja o Espírito do Senhor, falando por meio do texto, falando por meio da explicação e aplicação do texto ao nosso coração, fazendo de nós uma igreja no qual o Senhor encontra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, em 2009, James Cameron, que é um cineasta, aquele que fez o filme Titanic, e aquele também que estava envolvido com aquelas viagens de submarino para visitar o Titanic, ele não morreu não, ele está lá, não foi nessa viagem. Em 2009 ele fez um filme chamado Avatar, não sei quem lembra, principalmente da moçada aí mais jovem, deve ter assistido esse filme aí, o Avatar, que era aquelas pessoas, aquele tipo de gente mutante, azul. E esse filme, foi um filme assim campeão de bilheteria na época. E todo filme, irmãos, assim, eu que gosto muito de cinema, de filme, eu entendo, e não é que só eu entendo, mas é assim, o filme ele é uma expressão cultural. Então todo filme existe uma mensagem ali, existe uma intenção. Não é apenas o entretenimento, há uma intenção de colocar assim dentro do filme uma situação, uma crítica social, um ensino cultural, uma doutrinação. Isso o cinema faz muito bem, como a literatura, como a arte e outros campos aí da ciência. Então no filme Avatar havia ali também uma crítica social, mostrando como o ser humano ele gosta de explorar recursos naturais o tempo todo, destruindo também a natureza, atrás do recurso, atrás do dinheiro. Então, é uma crítica que esse cineasta canadense faz à sociedade, então, da época ali, na primeira década desse século. Então, assim, no filme é retratado um futuro, distante, ali, 2154 é o ano, e aí tá lá os humanos, explorando um outro planeta que tá esses homens azuis, essas famílias de avatares, ali vivendo, aquela vida de natureza, voando, em cima dos pássaros gigantes, comendo fruta, vivendo a vida tranquila,
na floresta e chega lá as naves, né? Com os homens, né? Com os imperialistas ali que vão querer tomar recursos naturais em nome da grandeza, da riqueza e tal. E então é essa a dinâmica do filme. E para que isso aconteça, né, não criar um conflito, eles criaram ali, através da ciência, um mecanismo que um ser humano normal conseguisse entrar dentro de um corpo de avatar para poder socializar então com aquela cultura e tentar ali avançar ainda mais nesse sentido. Então tem um ator lá no filme, inclusive ele é cadeirante e ele tem esse momento de entrar dentro do corpo do avatar ali, através da ciência. Ele dorme numa máquina e ele acorda lá, a mente dele dentro de um corpo de avatar, então ele vai vivendo ali com esse corpo de avatar, com essa estética de avatar, se relacionando com os avatares ali então, até encontra ali uma parceira e se apaixona, e aí é Hollywood, tem toda a história do filme. Tá, pastor, isso tem a ver com o texto aqui? Tem, irmão. Sabe por que tem? Porque ali, para que ele pudesse se adaptar àquela cultura, ele precisou tomar forma daquele mundo. Ele precisou ter uma estética daquele mundo para conseguir se relacionar melhor. E o que Jesus está querendo ensinar aqui, irmãos, desde o começo do Sermão do Monte, é que nós, os crentes, precisa também ter uma forma para poder viver no reino de Deus, senão não vive. É um novo homem para o novo mundo. Como foi ali o avatar, ele precisou se tornar um avatar para poder habitar naquele novo mundo e se relacionar naquele novo mundo. O reino de Deus, irmãos, por que algumas pessoas vivem e outras não? Porque para viver, para enxergar, para usufruir, precisa ser um novo homem para esse novo mundo. Para esse reino de Deus, que já chegou, não na sua plenitude, mas já está aqui. Por que numa igreja existem irmãos apaixonados pela causa de Cristo, irmãos que não estão nem aí para nada? Porque alguns experimentam do reino de Deus, alguns já estão dentro dessa roupagem que conseguem enxergar a beleza de Deus, outros estão apenas na estrutura, está apenas dentro de um padrão religioso. E era assim que os fariseus e os escribas da época de Jesus viviam. E aí quando Jesus fala aqui no versículo 7, irmãos, 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, e aqui de 17 a 20, que é a introdução, né, é a mensagem central, está aqui de 17 a 20, do 21 ao 48, ele vai usar ali 6 ilustrações da lei, para exemplificar o que ele quer dizer. Ele vai aqui tratar, irmãos, que os fariseus e os escribas tinham uma interpretação da lei, que não era correta. E Jesus veio para dizer, Fábio, que a interpretação correta da lei é essa. Então, de 17 a 20 Jesus está mostrando que ele não é um revolucionário, que agora ele vem com a mensagem da graça e que a lei não serve para nada, e que Moisés errou, que Deus no Antigo Testamento errou, que aquilo não tem validade nenhuma, que agora é viver agora a partir de Jesus esse novo jeito, na graça. Que o Deus do Antigo Testamento é mau, ele mata crianças, animais, em nome de terras, de posses, de terrenos, mas o Deus do Novo Testamento, ele é paz e amor. Então esse Jesus, ele não é um revolucionário, que veio pegar o Antigo Testamento e jogar fora e dizer assim, não, essas leis não servem. Não, ele veio dizer que ele veio para cumprir a lei. Então ele está dizendo que a lei é boa, e por que naquele período farisaico, o período de opressão religiosa, a lei não era tão boa, porque a interpretação era equivocada. Então o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto, irmãos, que há a interpretação do escriba e do fariseu, e a interpretação de Jesus. É como se o escriba e o fariseu, a interpretação toda fosse essa mesa aqui, esse púlpito. O escriba e o fariseu, ele começa a interpretar e para aqui, e não continua. Jesus vem e continua. A interpretação correta. Então por isso que ele vai falar assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não está dizendo, ouviste ou leu o que foi escrito por Moisés. Ele está dizendo o que os antigos disseram acerca da lei de Moisés. A interpretação do escriba e fariseu acerca da lei de Moisés. Ele diz assim, ó, eles falaram isso, eu porém vos digo. Então, o texto é uma interpretação correta da lei, para que quem ouvisse essa mensagem se tornasse um novo homem para o novo mundo. Porque Jesus, o tempo todo, ele vai usar essa expressão no Sermão da Montanha,
de reino de Deus e reino dos céus. Então, irmãos, qual que é a proposta do Evangelho? Qual que é a proposta das Escrituras para mim e para você? Qual é a proposta de nós estarmos reunidos nessa noite em torno da palavra e você ouvindo a exposição bíblica? A gente se tornar um novo homem para o novo mundo. A gente adentrar ao reino de Deus. A gente sair desse sistema que Apocalipse o André vai ensinar, o sistema babilônico, o sistema caído desse mundo e andar no reino de Deus. Mas para isso a lei faz parte. A lei tem o seu papel. E Jesus está mostrando aqui o papel da lei para cada um de nós. E a priori, qual que é o papel da lei? A lei é como se fosse um transporte que pegasse o pecador lá nos seus delitos e pecados e levasse ele até a Cristo, até a cruz. Então a lei revela para mim e para você, Fernando, que eu e você somos pecadores caídos. O Antigo Testamento, as leis escritas por Moisés, ela serve para a gente trombar com ela e falar assim, eu não consigo. A interpretação correta da lei é, eu não consigo viver esse padrão que Deus está estabelecendo. E agora? Tem um animal que vai ser sacrificado todo ano para redimir o pecador no Antigo Testamento. Então a lei vai apontar para esse sacrifício. A lei cerimonial vai apontar para esse culto, para esse sacrifício que Jesus vai cumprir na cruz. Então a lei no Antigo Testamento leva a gente a Cristo. Então cumprir a lei no Antigo Testamento ninguém consegue. É moralismo. Mas olhar para a lei e falar assim, eu me identifico como pecador, e agora? Entra no bonde. Entra no transporte que vai te levar até a cruz. E lá na cruz você vai ser assassinado com Jesus Cristo. Mas você vai ressuscitar com Cristo. Graças a Deus, pastor, então não tem mais lei? Existe outro lado da turma assim, não, lei é do Antigo Testamento. Aquela turma que fala assim, André, dízimo é Antigo Testamento. Lei e mandamento é Antigo Testamento. Não cobiçar, não matar, tudo é Antigo Testamento. Aqui Jesus endossa a lei no Novo Testamento. Ele vai dizer, Vinícius, que no Novo Testamento agora, a lei precisa ser cumprida, mas não como no Antigo, que revelava o nosso pecado. Mas a lei no Antigo Testamento é a graça de Jesus salvadora nos capacita a viver a lei. Pastor, mas eu vou errar no cumprimento? Vou. Mas há um advogado bom, justo e fiel, que quando a gente errar, vai nos levantar e vai dizer assim, continua olhando para a lei, como um padrão moral e ético da sua vida cristã, que no Novo Testamento e na teologia bíblica ou sistemática nós vamos chamar de santificação. O novo homem para o novo mundo. O cristão, ele chega como está, mas ele não permanece, ele é transformado a cada dia para experimentar desse reino de Deus. Até aqui, irmãos, faz sentido? Deu para entender um pouquinho o que Jesus está tratando aqui sobre lei? Não está descartando a lei, não está vivendo uma vida revolucionária que a lei agora não serve, mas ele está dizendo que ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu. Existem 3 princípios da lei no Antigo Testamento: cerimonial, a lei moral e a lei civil. A lei civil servia para organizar o Estado de Israel, o povo de Israel, que hoje já não cabe para nós, essa já foi vencida lá e superada. A lei cerimonial se cumpriu aonde? Em Cristo. Hebreus vai falar isso. Quando Cristo assume o lugar do cordeiro e de sumo sacerdote, a lei cerimonial acabou. O que isso quer dizer? Eu não preciso mais de rituais, porque isso venceu. Mas a lei moral, irmão, essa continua em vigor. E aí tem muito crente, irmão, que quer jogar as 3 fora. Não, a lei moral não. Eu vivo na graça. Então é só graça. Não tem lei. Não, irmãos, tem lei. E é sobre isso que Jesus quer tratar aqui. Então, de 17 a 20, ele vai dizer que ele veio cumprir essa lei. E no versículo 20, irmãos, que é o ponto para a gente falar aqui, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, Mateus, Jesus está dizendo, sabe a lei, você acha que está ruim? Mas é para cumprir ainda mais que escriba e fariseu. E o escriba e fariseu, irmão, hoje a gente chama assim, a gente vai xingar alguém, a gente fala assim, ô fariseu, como se fosse um xingamento. O fariseu era estudioso da lei, ele não era uma pessoa ruim assim. Era a interpretação dele, ele estava tentando acertar, mas a interpretação estava equivocada. Então ser um escriba era um acadêmico, era um teólogo da época. Então aqui ele está dizendo que para aqueles pescadores,
para aquela multidão de gente faminta, gente simples, está dizendo, sabe o escriba e fariseu, que vocês têm admiração por eles, pela intelectualidade, interpretação? Então, a justiça de vocês tem que ser superior a deles. Olha a proposta que Jesus está fazendo para a gente simples. Mas Jesus não ia fazer essa proposta, irmão, se não fosse possível. É possível, porque ele cumpriu a lei. E ele cumpre a lei. E nós vamos cumprir a lei como, Fernando? A partir de Cristo. Quando a gente não consegue cumprir, Cida, Jesus fala assim, ele está comigo. É como se fosse aquele irmão mais velho, que quando a gente se mete numa confusão, ele chega, não sei se hoje em dia ainda isso acontece, mas antigamente acontecia muito. Aqui você não mexe com o meu irmão, ainda que você tenha a sua divergência com o seu irmão. Mas na hora da briga, o irmão mais velho fala assim, ele está comigo. Jesus, quando a gente cai tentando cumprir a lei, Satanás vem cobrar. Deus olha para nós. Jesus fala, ele está comigo. O nome dele está na lista que o Senhor me deu lá antes da fundação do mundo, que eu paguei lá na cruz. Ah, então tá bom. Segue, continua caminhando. A lei foi cumprida. Quais implicações disso, irmãos, para nós? Vamos lá. Hoje, as pessoas olham para a Bíblia e olham para Deus, não como um Deus, como um Pai que quer se relacionar com a gente, e a partir dessa relação, a gente vai viver uma vida de ética, uma vida moral, não por ordem, mas por relacionamento. As pessoas têm muita dificuldade de ver assim. Elas olham para Deus, Danlin, como se Deus fosse um gestor administrativo de ética e moral. Então, como que a pessoa vive? A pessoa vai lá e ela tem uma cartilha de situações morais e éticas que ela tem que cumprir. E ela cumpre como se ela chegasse no fim do dia e falasse, ô Deus, dá uma olhada aí. Deus dá uma olhada, analisada, igual aquele chefe que faz reunião todo final de turno. Não, hoje, ok. Faz um checklist, lá um check-out no final, e você fala, hoje você passou. E você sai para viver agora a sua vidinha. Você já cumpriu o seu ritual ético e moral com Deus, com o seu gestor de princípios morais. Cumpri. Fui domingo na igreja? Fui. Fiz certinho? Dei o dízimo? Dei. Agora então vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Aí domingo eu volto de novo, vou lá cumprir o meu ritual moral. Tem muita gente que vive o evangelho assim. Um conjunto de regras, sem relacionamento. E a primeira aplicação, irmão, são duas hoje para o nosso coração. É que é preciso um novo coração antes de novas práticas. Tem gente que começa com práticas sem um novo coração. O que Jesus está propondo aqui para nós é um novo nascimento. É um novo coração. O que Jesus está propondo para nós não é uma chefia, mas é um relacionamento. E a partir do nosso relacionamento com Deus, o nosso coração vai sendo tocado, transformado. E quando eu olho para a lei de Deus, eu não vejo ela como uma tabela que eu tenho que cumprir para agradar o meu Deus, ele não me castigar, não. Eu olho para aquilo com deleite, com prazer. E aí Jesus vai começar a ilustrar todas essas relações. Ele vai falar de homicídio, vai falar de adultério, de divórcio, vai falar de juramento, de vingança, de amor ao próximo. E por que muitas vezes eu consigo vir num culto, eu consigo cumprir o ritual, mas eu não consigo lidar com o meu casamento? Porque talvez Deus é o meu gestor e não o meu pai. Talvez a minha espiritualidade é pautada em cumprir o manual de regras e não se relacionar com Deus. E aí, irmãos, eu vou ter que trazer um diagnóstico. Eu acho tão triste ter que dizer isso. Mas quando eu olho para os evangelhos, olho para a experiência cristã, eu tenho que fazer essa afirmação. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que não são convertidas, que não têm uma experiência de arrependimento, de regeneração. Elas são religiosas. Eticamente elas são corretas, porque elas cumprem a regra. Mas é como Jesus está dizendo, ouviste que foi dito? Não matarás. Não, eu não matei ninguém. Mas é irmão que vive com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, invejoso, desejando o mal o tempo todo. Mas ele não matou, ele não pegou um revólver e deu um tiro. Mas por dentro, o coração é tomado por um espírito de ódio. Está na igreja, mas não nasceu de novo. E aí Jesus vai falar do adultério. Pastor, mas eu nunca traí, nunca fui para um motel com ninguém.
Malemar eu converso, malemar eu cumprimento mulheres. Ah, irmão, mas se mostrar a mente no telão, e aquele pregador, né, assim, que eles falam que lá no céu vai ter o DVD, que vai mostrar lá, irmão. Graças a Deus a Bíblia não fala nada que vai ter esse DVD, irmão. Tem irmão que nunca pegou na mão de uma mulher que não é a sua, mas a mente dele, irmão, já foi para todos os motéis dessa cidade. E ele está na igreja. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Não traio ninguém, não brinco com ninguém, não me meto em confusão, sou quietinho, mas o coração cheio de ódio, o olhar cobiçoso. É gente de igreja, é gente que interpretou a lei como fariseu, esteticamente. É gente que para entrar no mundo dos avatar, acha que é só pôr a roupa. Mas se você lembrar do filme, quem assistiu, vai perceber que tinha certo momento que o cara tinha que voltar para a realidade dele. E aí o avatar lá, o corpo dormia, ele voltava lá para a cápsula. Agora quem nasceu de novo, quem entende que a obra de Deus começa no coração, e é isso que Jesus está tentando nos ensinar, irmãos, não volta para a cápsula nunca, porque ele é assim todo o tempo. Ele não tem uma roupagem de domingo, ele não tem uma estrutura estética que ele apresenta para as pessoas, e depois ele volta para a vidinha banal dele, como se nada tivesse acontecido, com o coração cheio de ódio, pensando em outras situações, em adultério, em vingança, fazendo promessas que ele não é capaz de cumprir, juramento, não dando a sua palavra, não tendo um comportamento de cristão, mas diante do cenário evangélico, ele põe a roupa evangélica dele, ele põe a roupa de avatar dele, ele entra no mundo dos crentes, ele não trai, ele não fez isso, ele não xinga, não transa, ele não faz nada, então ele é perfeito. Mentira! Ele é religioso. E ele não entrou no reino de Deus ainda. O que Jesus está querendo nos ensinar, com todas essas 6 ilustrações da lei, é: se não começar no coração, companheiro, não tem evangelho. Mas pastor, por que as pessoas são assim? Vamos pensar, irmãos, que graças a Deus aqui ninguém é assim, mas vamos pensar que é os outros. Por que elas são assim? Sabe por quê, Camila? Porque elas estão mais preocupadas em agradar ou se mostrar para as pessoas do que agradar o próprio Deus. Elas estão mais preocupadas com a opinião das pessoas e ser eticamente correto para que as pessoas olhem para ele e falem assim: nossa, que maravilha, do que o que Deus pensa a seu respeito. Então tem gente que vai se esforçar para cumprir uma cartilha, segundo a interpretação dos fariseus, que é somente uma aparência, para que as pessoas olhem para ele e digam assim: ó homens de Deus, homem espiritual. Quantas pessoas vivem, irmãos, nessa mentira? Quantas pessoas vivem obcecadas em querer mostrar uma espiritualidade irreal para as pessoas? Eu tenho uma tendência a pensar, irmãos, que até para mim algumas pessoas tentam fazer isso, mostrar para mim que é crente. Deixa eu falar para você, irmão, não precisa, seja você e Deus. Eu estou aprendendo com Jesus na Bíblia, irmão, e aprendendo com Jesus, eu aprendi um negócio, que não é o que você faz para mim que vai fazer eu amar você. Eu não vou amar mais ou amar menos. Só a Bíblia, Jesus nos ensina isso. Então, você não precisa ter um comportamento na frente do pastor, para o pastor olhar e falar assim: olha, é bênção. Não, irmão, eu vou olhar para você como bênção se você é filho de Deus, e Deus te chamou para isso. E você vai errar como o outro vai errar. Não vive uma vida mentirosa. É igual antigamente, nos casamentos, agora graças a Deus comigo parou isso aí. Mas até uns tempos atrás tinha isso aí. Que os pastores faziam os casamentos, Fábio. Estão lá, momento do culto, pastor, a palavra, hino, violino cantando, a bênção, não sei o que, aquela coisa bonita. Aí vai para a festa, o jantar, música popular brasileira, que é as músicas bonitas ali e tal, o pastor está ali. Aí deve ter um espião: o pastor já jantou? Ainda não.
Na hora que ele jantar, ele tem criança, ele vai dormir cedo, ele vai embora. Vamos esperar o pastor ir embora, a gente cair na farra. Aqui em Ribeirão, eu não tenho isso que eu demoro para ir embora. Ou dança, ou vai ficar sem dançar, porque eu fico lá. E teve uns que até dancei, irmão, foi bom, hein? Mas tem essas coisas, irmão. Tem uns crentes que fica assim, ele quer tomar uma gelada. Aí ele fica de olho no pastor. Aí ele pega lá um drink sem álcool e fala, passa na mesa. Ô pastor, ó, é sem álcool, hein? É sem álcool, irmão. É você e Deus, querido. O irmão está esperando o pastor ir embora dormir do casamento para poder dançar. Vai viver, irmão. Vai dançar você e Deus, cara. Mas não, a religião dos fariseus é oração em público. Mas como disse Jesus, o coração como sepulcro. Vida mentirosa, irmão. O que Jesus está propondo para nós é um novo homem para o novo mundo precisa de um novo coração antes de novas práticas. E deixa eu contar um negócio para você. Eu vou falar de mim, mas acredito que muitos crentes assim também. Dá para perceber, tá? Quando o irmão é crente de verdade, quando não é. Só que a gente não comenta. Porque a Bíblia fala, André, que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Pastor, eu vou fazer essa oração silenciosa, porque o diabo fala que o diabo ele escuta. Então se ele escutar, ele vai me tentar. Então por isso que eu não oro e vou usar. Não, irmão, o diabo não lê pensamento, mas ele, ainda que você ficar quieto o tempo todo, ele vai ver a intenção do seu coração, porque uma hora as suas atitudes vão revelar, ele vai ver o seu olhar, ele vai ver a sua indiferença, ele vai perceber o seu egoísmo, ainda que você fique em silêncio. Não, porque o diabo é sujo, se o diabo escutar minha oração, ele vai, não, irmão, ele não precisa fazer, a psicologia faz isso. Às vezes eu vou aconselhar, conversar com os irmãos, mas eu falo, pastor, mas como você sabe disso? É revelação? Não, irmão, psicologia. Comportamental, tendências comportamentais, temperamentos, traumas. Psicologia explica para nós a repetição de comportamento. Então, irmãos, é uma coisa que não adianta. É enganar a si próprio. Então, o Sermão da Montanha é uma introdução para o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem que interpretar do jeito certo. Como que é, pastor? Fala de adulterar. Nunca traí, nunca fui para um motel, nunca dei um beijo na pessoa que não é minha esposa. Mas você já pensou, irmão, pecou e já adulterou. Você tem essa sentença nas suas costas, camarada. Não só os homens, porque as mulheres também, né? Mas agora, ele fala assim, por isso que eu cumpri a lei. Para que você pudesse olhar para mim, se ver pecador, e falar assim, você não dá conta, você precisa de mim o tempo todo, você precisa ter um coração novo todo dia. Todo dia você precisa se aproximar de mim para que o seu coração seja novo. Você precisa dar um talento no seu coração todo dia, porque se você se distanciar de mim, o seu coração vai ficar sujo, como diz o ensino das crianças. Então, irmãos, o chamado do reino é para chamar uma espiritualidade realista, não farisaica. Então, antes da prática, tem que ter o coração. E aqui tem um texto, irmão, que eu nunca vi isso acontecer, assim, nas vidas das igrejas, assim, que eu fui, né? Que fala, se você tem um negócio contra o irmão, André, e vai dizimar, ofertar, você põe em cima. Ali no nosso tem um buraquinho que você envia, você deixa em cima, aí você volta lá, irmão, vamos resolver? Resolveu? Agora eu volto lá e põe. E se não resolver, Jesus está falando assim, não dá, não precisa. É que tem uns crentes que acham que Jesus está passando fome. Ah, deixa eu ajudar Jesus lá, dá uma vaquinha para Jesus lá. Bobagem, irmão, você não conhece Deus. Jesus está interessado no nosso coração. Então o que Jesus está falando? Cara, se você não tem vida real, se a coisa não começa no seu coração, o dízimo é nada. O culto não é nada. A sua moralidade estética não é nada. É só uma performance, é só uma roupa de computador, de um avatar. Que no final do dia você tem que voltar para o seu mundo real. E até quando você vai sustentar essa estrutura? Só não pode o crente morar do lado da sua casa, porque a hora ele vai te pegar lá. Porque esses crentes que vivem nessa maquiagem, uma hora vai pegar sem maquiagem. É igual um sujeito lá, rapaz, irmão, muito querido, né, por sinal, lá em Limeira, ele tinha esse comportamento assim, de caráter, certo, rigoroso, aquela criação de filhos rigorosa, aqui é certo, aí abraço no culto, aquela coisa. Aí um dia,
um irmão da igreja estava atrás dele no carro assim, e ultrapassou ele. Irmão, sabe aquele vai para aquele ambiente? Esse irmão piedoso mandou essa para o diácono da igreja. E os dois estavam indo para o culto. Chegaram praticamente juntos no estacionamento. 1 hora, companheiro, a casa cai. Não tem como sustentar uma estética o tempo todo. É igual o terno, irmão. Tem esse terno azul aqui e um preto. Não dá para usar sempre. De vez em quando. Não ficar batido. A maquiagem também é assim. A vida farisaica, a vida de práticas para impressionar pessoas. Ou até mesmo a Deus, né? Se Deus é um gestor que está te acompanhando, tem um plano de carreira espiritual para você, fala assim, olha, nesse primeiro ano você não traiu, né? Então, vou colocar aqui 7. Você também falou palavra, você falou 2 só no trânsito, o outro ano você falou 10, 2, então aumentou 8. O gestor lá está lá conferindo a sua média de moralidade. Talvez se Deus é isso para você, aí faz sentido você pegar o conjuntinho de regras e cumprir. Mas se Deus é um pai que quer se relacionar com você, se Deus é espírito que habita dentro de nós, irmão, Ele está com a gente o tempo todo. E a lei do Senhor, que lá no antigo ela serviu de transporte para levar para a cruz, no novo e agora para nós, ela serve de transporte para nos levar cada vez mais para Deus. De santidade em santidade. Então, irmãos, todas essas ilustrações que Jesus trouxe aqui, de homicídio, de adultério, de divórcio, de juramento, de vingança e de amor ao próximo, ele está falando de uma espiritualidade real do coração. É gente que lá nas bem-aventuranças tem sede de justiça, tem sede de Deus, tem sede de fazer a vontade de Deus. É gente que está preocupada em agradar a Deus. É gente que está preocupada em glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, em tudo aquilo que faz. Isso faz muita diferença, irmão. E às vezes, irmão, não adianta você ter cara de crente e não for crente. É melhor não ter cara de crente, os outros achar que você é ímpio, ficar te evangelizando sempre, mas você ser conhecido no coração de Deus. Começa aqui. Pastor, fazer as coisas para agradar pastor, bobeira também, irmão. Fazer para impressionar os outros, bobeira. Vai servir a Deus. Jesus está dizendo, se a justiça, a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, irmãos, elevar o nível de justiça, o que é, Fábio? Buscar mais o Senhor. Consagrar mais o coração ao Senhor. E por fim, irmãos, que a gente aprende com esse texto longo, esse ensino de Jesus com essas ilustrações, é que o mandamento curto, ele vale, que ele diz assim, ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame o próximo como a ti mesmo. Segundo lugar, irmãos, é preciso amar o próximo verdadeiramente. A espiritualidade, a gente acha, tem muita gente que acha que ela acontece somente na vertical, mas eu estou para dizer, irmãos, que ela é mais na horizontal do que aqui. Ela tem mais a ver como que aqui do que aqui. Essa aqui é para impressionar só, como que eu oro, como que eu faço. Mas essa aqui do dia a dia, irmãos, é essa que pega. E se você prestar atenção, homicídio envolve quem? O outro. Adultério envolve quem? O outro. Divórcio envolve quem? O outro. A vingança envolve quem? O outro. Fazer juramento, não ter palavra, envolve quem? O outro. Amar o próximo, odiar o inimigo, envolve quem? O outro. O que Jesus está querendo nos ensinar, irmãos? Que ser espiritual, ser do reino, tem a ver com aquilo que a gente se relaciona, como a gente se relaciona com as pessoas. Se eu e você somos de Deus, de coração, e não de forma farisaica e na prática, irmãos, nós não vamos ficar ali alimentando o ódio dos irmãos. Você pode até irar, como nós conversamos hoje na escola dominical, mas você vai se resolver com isso.
Agora não, eu vou cultivar o meu ódiozinho. Eu vou alimentar o ódiozinho. Como é que você está hoje? Bom dia, tô bem. Quer mais coisa? Ó, o irmão lá, ó. Lembra do bichinho virtual? Lembra aqueles bichinhos virtual? Tem que dar comidinha pro bichinho virtual. Tem gente que dá comidinha pro ódio dele todo dia. Aí ele está sendo um assassino em série todo dia. Aonde que está o mandamento de Jesus de amar o próximo? Estou alimentando meu bichinho virtual do ódio. Você percebe que ser espiritual tem a ver com como que a gente lida com o diferente. Hoje na aula da moçada, a gente falou muito ali de dificuldade de lidar com as diferenças. A impaciência, como o outro é. E aí Jesus fala assim: ame o seu próximo, como você mesmo. Ou então, desenvolva um comportamento, um coração, que você consegue se relacionar com as pessoas, ainda que elas venham te decepcionar, ainda que ela não esteja à altura da sua expectativa, mas que você desenvolva uma vida espiritual horizontal, que alcance o coração do outro ao ponto de você não se tornar um assassino de pessoas. Eu irei, mas já passou. Pastor, está demorando para passar. Irmão, vamos para o aconselhamento, vamos para a terapia, vamos para chorar no altar, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar o irmão, vamos resolver. Mas ficar cultivando o ódio não dá, isso não é crente, irmão. Isso é farisaísmo. Eu não matei ninguém, nunca dei um tapa na cara de ninguém, mas o coração está pegando fogo de ódio. Amor ao próximo. E aí Jesus vai falar de adultério. Por que o sujeito trai? Porque não consegue valorizar a companheira, o companheiro. Falta de amor ao próximo. É olhar para a companheira e falar assim: ainda que o casamento esteja lá passando por crises, mas em nome de Jesus, eu amo o meu próximo, a imagem e semelhança de Deus, eu não quero desonrar o meu Deus, eu amo essa pessoa, e por amá-la eu não quero decepcioná-la. Mas quando a gente não ama, a gente vai tomando atitude e vai traindo, por isso que existe o adultério e consequentemente o divórcio. Por a falta de amor ao próximo. Então, irmão, você percebe que a espiritualidade ela acontece aqui, ó. Por que somos o que somos e fazemos o que fazemos? Numa perspectiva de pecado. Porque falta amor ao próximo. Está aqui minha esposa, se eu não amá-la, irmãos, eu posso traí-la. Mas em nome do meu amor por ela, por Deus, eu vou honrar até mesmo os meus pensamentos. Deus me ajuda nos meus pensamentos. Em nome do meu amor a Deus e amor ao meu próximo, ainda que meu irmão me prejudicou, eu vou fazer um exercício emocional, mental, espiritual, para poder perdoá-lo, para poder amá-lo, para poder continuar caminhando com o irmão. Porque é isso que o Evangelho ensina a gente a fazer. E eu vou ser homem de palavra, eu não vou ficar prometendo coisas. Eu vou ter a coragem, em nome do amor que eu tenho para o meu irmão, falar assim: hoje é não, meu irmão. Em nome do amor que eu tenho por você, eu não vou me comprometer, eu não vou prometer coisas para você que eu sei que eu não vou dar conta de cumprir. Então hoje é não. Estou decepcionado com você, tudo bem, mas é não. Em nome do amor ao próximo, de você não se tornar uma vergonha. Fica firme, irmão, nós já estamos finalizando. Deixa as crianças sentando, fica firme. Amar o inimigo, irmãos, não é fácil, não é fácil, mas é reino de Deus. Se você tem dificuldade com isso, como eu tenho, quase todo mundo tem, ore a Deus. E aí eu acho que aqui inverte um pouco. Se a gente tem dificuldade, André, o coração ainda não está pronto, eu vou começar a fazer coisa, eu vou praticar primeiro para depois entrar no coração. Eu acho que é somente aqui que a prática vem primeiro, no coração. Exercite o amor. Ainda que o seu coração não esteja pronto para isso, exercite o amor ao próximo. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela acontece nas relações. Não adianta você ir na vigília, mas se você tem confusão com o seu irmão, não adianta você ir na vigília, na oração, você tomar ceia, você cantar, você fazer tudo um negócio gospel aí, só que no seu pensamento você vive cobiçando aquilo que não é para você. Saia desse sistema religioso. Vem para o reino de Deus. E aí, para finalizar, lembra do filme do Avatar? Está lá o Jack,
Jack Sully é o nome do sujeito. Ele está ali, aprende a conviver no mundo dos avatares, se apaixona, e agora ele começa a lutar pela causa dos avatares contra o desmatamento, contra a exploração. Só que nessa situação ali de conflito, de guerra, a coisa vai apertando para ele ao ponto que ele morre. Ele morre lá, morre o boneco, porque ele morreu, então quem que vai dar a continuidade do boneco? Mas há um ritual da floresta místico lá, irmãos, que tem a mãe natureza lá do filme lá, que faz uma ligação com o corpo do velho homem, com agora o corpo do novo homem avatar, faz uma conexão, e agora aquele homem ressuscita de forma plena no corpo do avatar, e o filme 2 ele já está ali inteiro no avatar, ele já se tornou um, não é mais uma estética, não é mais aparência, mas houve um ritual místico que gerou essa nova vida, que deixou aquele velho corpo caído para trás, para agora essa nova vida, na mentalidade do reino. É isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, transformar o religioso, mas para o religioso ser transformado, ele precisa ir para onde? Para o túmulo, ele precisa morrer, você precisa matar esse cumpridor de regras para agradar as pessoas, e você precisa agora morrer com Cristo, na morte de Cristo, e ressurgir com Ele, e viver uma vida a partir da transformação do coração, e do amor ao próximo. Esse é o Evangelho, irmãos, de Jesus, para cada um de nós. É por isso que a gente come do pão e bebe do cálice em comunhão. Porque por isso eu não como sozinho. A gente come junto. Que esse Evangelho. Porque nós estávamos mortos nas nossas religiosidades, nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo veio trazer vida. Vamos orar. Ore a Deus. Talvez você é religioso. Talvez hoje é a morte desse sujeito religioso. Nós vamos fazer o ofício fúnebre dele aqui. Nós vamos encerrar com ele hoje aqui, para você agora ter um novo coração e viver a partir do Evangelho. Pastor, e a lei continua, mas irmão, quando é do coração, como é bom ser fiel a Deus, como é bom ser fiel à esposa, como é bom amar o próximo, como é bom não ter ódio no coração das pessoas, é por deleite, é por prazer, não é por regra, não é para agradar ninguém não, mas é por amor a Deus, é debaixo da graça do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento, se preparando também para a ceia. Pode fechar o olho, irmão, pode curvar sua cabeça, olha para mim não, pode olhar, olha para você. Eu e Deus vou me resolver com meus pecados, eu sei Deus precisa resolver com os seus.